Olá, pessoal! Vou dar uma dica para vocês do meu ponto de vista com relação aos riscos que são colocados lá no PGR com relação à perícia. Hoje eu estava olhando um processo de uma perícia médica, um pedido de ergonomia. O reclamante fez um pedido por parte ergonômica e é óbvio que vai ter lá a perícia e o médico vai avaliar se aquela questão, se aquela doença ergonômica tem relação, tem nexo com o trabalho ou não. O médico analisou a situação do autor e falou que aquele problema que ele tem é um problema degenerativo que não tem nexo com o trabalho. E qual a relação que isso pode ter com o PGR, com o inventário de risco? Lá no inventário de risco, agora, como todos nós sabemos, nós vamos relacionar todos os riscos físicos, químicos e biológicos, assim como a gente relacionava de maneira superficial lá no PPRA, e também os riscos de acidente, os riscos ergonômicos agora vão ser lançados lá no inventário de risco. E quando a gente for lançar um risco lá no PGR ergonômico por levantamento de peso manual, por exemplo, o médico que fez essa avaliação lá na frente, ele vai estar de posse do PGR, do PCMSO e de todo o histórico desse funcionário. E lá nesse inventário de risco vai estar relacionado que essa pessoa fazia levantamento manual de peso, qual que era o peso que essa pessoa transportava, quais eram as medidas de proteção adotadas ali pela empresa, enfim, se tem cinto para lombar, se tem treinamento, se houve uma evolução com relação àquele risco e se aquele funcionário era cuidado com relação a isso. O médico pode procurar no processo, a partir desse levantamento desse risco que foi colocado no PGR, a ordem de serviço que o funcionário foi treinado acerca desse transporte manual ali de carga, enfim. Se o funcionário era orientado adequadamente com relação a esse risco que está relacionado lá. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a gente relaciona um risco hoje, econômico, por exemplo, só coloca ele lá no PGR, sem pensar que vão haver maiores consequências, estamos enganados. Então a gente tem que ter o cuidado de filtrar aquele risco, vai sim relacionar ele, vai colocar que aquela pessoa faz transporte manual de peso. Se for o caso, se não houve ainda uma análise ergonômica para o caso disso, então vai ser feita uma análise ergonômica, vai ser descrita lá no PGR. Depois que essa análise ergonômica for feita, vai ter uma nova revisão desse risco que foi colocado lá no inventário de risco do PGR, e assim vai ter uma evolução e uma tratativa com relação a esse risco. Senão essa documentação vai chegar lá na frente, na mão do médico, digamos que não tenha nenhum filtro, e que ela esteja sempre da mesma forma colocada lá no PGR, sem nenhuma tratativa, sem nenhuma revisão. O que esse médico lá na frente que analisou esse caso pode imaginar? Pode imaginar que sim, que esse trabalho que esse autor está reclamando agora que ele está com um problema ergonômico tem alguma relação com uma doença dele. E de repente, esse laudo que esse perito médico está fazendo pode sim ser relacionado. O médico pode falar que tem nexo com o trabalho, uma vez que esse funcionário fazia transporte manual de carga e não tinha nenhuma tratativa por parte da empresa. Então, assim como esse exemplo que eu citei para vocês com relação ao risco ergonômico, todos os demais devem ter o cuidado. Então eu espero que essa dica possa ajudá-los no dia a dia e a gente refletir um pouquinho mais como é que vão ser colocados esses riscos, e uma vez colocados, se a gente vai conseguir dar seguimento e prosseguir nas tratativas para que não pareça um descaso aí ao longo do tempo na documentação. Espero que vocês tenham gostado, e caso não sejam inscritos no canal, se inscrevam e até o próximo vídeo.